Jesus, eu creio na tua provisão, eu creio que o Senhor, ó Deus, muitas vezes é nos últimos minutos, nos minutos finais, quando o Senhor está prestes, ó Pai, tudo aparentemente diz, não tem mais o que fazer, mas naquele minuto final, o Senhor estende a tua mão, o Senhor manifesta o teu poder. Eu declaro isso sobre todos nós que estamos aqui, ó Deus, e que estão, ó Pai, participando conosco, através, Senhor, nesta live, em nome de Jesus. Pai, eu oro, te agradeço, Senhor, recebe nosso louvor, recebe a nossa adoração, em o nome de Jesus que nós oramos, para a glória e louvor do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Você crê e concorda, diga amém. Você que está em casa diz amém aí, amém quer dizer assim seja. Abre o teu coração, Deus vai falar conosco, amém? Pode sentar, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus e Pai, do nosso único, suficiente Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre todo o povo de Deus aqui e também a partir da live, tá bom? Receba aí agora, você crê e recebe, é uma paz que excede todo entendimento, não dá para entender ela não, tá querido? Não dá, por quê? Porque muitas vezes as circunstâncias externas, exteriores, elas são assim, das piores, são muito difíceis, porém, essa dependência de Deus, essa confiança em Deus, apesar de tudo, nos leva a ter aqui dentro, é algo inexplicável, e Deus quer que você, que eu, que nós gozemos disso, sabe? Essa presença de Deus, ela traz um conforto, ela traz um consolo, ela traz uma perspectiva que, apesar de tudo, Deus não te abandona, Deus não nos abandona, Ele é comigo, Ele é contigo, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, amém? Os ouvidos de Deus estão abertos, para ouvir o meu, o seu clamor, o braço de Deus não está encolhido, pelo contrário, está estendido para nós. Vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, nesse dia. Eu quero convidar você, se você trouxe o Santo Livro, que você abra aí agora, por favor, abra comigo no livro, melhor dizendo, na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, eu quero continuar e encerrar a mensagem que nós começamos domingo passado. Nós começamos aqui aquela mensagem sobre a visão, seja fiel à visão, custe o que custar, e nós falamos aqui então, a partir da vida do santo apóstolo Paulo, um homem que, meu Deus, um homem que recebeu uma visão de Deus, Deus tocou esse homem de uma maneira tão poderosa. Atos capítulo 9 narra ali a conversão de Paulo, conversão literal, mudança de direção, uma mudança radical na vida do apóstolo Paulo, e aquele homem recebeu de Deus uma visão, e ele mostra para nós, a partir da sua vida, a biografia dele, apresenta para nós o quê? Alguém que foi fiel à visão de Deus, custasse o que custasse, ele foi fiel a Deus, fiel à visão que Deus deu para ele, não é? E hoje eu quero encerrar vou usar a expressão, é uma minissérie. Agora tem se falado muito em série e minissérie, é uma minissérie, só 2 mensagens. Domingo que vem eu vou começar uma nova série, eu vou falar aqui sobre fruto, sabia que a Bíblia fala muito sobre fruto? E nós vamos falar sobre fruto, a partir de domingo que vem, aí é uma série, essa série nós vamos aí abordar várias questões, o que, por exemplo, quando a Bíblia fala sobre fruto, ela está querendo dizer a respeito do quê? Aí nós vamos entender, às vezes, fruto diz respeito literalmente a pessoas, a vidas, não é? Jesus fala isso ali no Evangelho segundo João capítulo 15, ele fala que ele nos escolheu para que a gente dê muito fruto. O que quer dizer aquele fruto ali? Nós vamos entender, está falando literalmente de vidas, ide e fazei discípulos. Mas em outro lugar, por exemplo, Gálatas capítulo de número 5, o apóstolo Paulo fala sobre fruto também ali, ele diz que o fruto da carne, os frutos da carne, melhor dizendo, quando é da carne, frutos, e quando é do Espírito é fruto, ele fala assim, os frutos da carne, as obras, no sentido ali, frutos de obras da carne são prostituição, etc, nós vamos falar sobre isso, e aí, ali ele fala sobre o fruto do Espírito, fruto do Espírito, aí ele fala paz, longanimidade, etc, então, você vê que é um outro entendimento, e João Batista, quando vem anunciando o Evangelho,
Quando ele vem na verdade, ele é o precursor, né? Antes, aquele que veio antes de Jesus, a voz que clama no deserto, e ele traz uma mensagem contundente, uma mensagem dura, ele chama as pessoas ali de raça de víboras, não é? De cobras peçonhentas, e ele diz: vocês precisam produzir fruto digno de arrependimento. O que quer dizer isso? Então nós vamos falar muito sobre esse tema a partir do domingo que vem. Vai ser uma série que nós vamos ter então a partir do próximo domingo. Mas hoje eu quero encerrar essa minissérie. Qual que é a minissérie? Nós estamos falando: seja fiel à visão, custe o que custar. Amém, amados? Você consegue dizer aí, mesmo você que está nos assistindo, você consegue dizer isso, né? Seja fiel, quero ser fiel à visão, custe o que custar. Custe o que custar, não é? Não vou fazer corpo mole, não vou retroceder, né? Hebreus, não vou ler, eu vou ler aqui o capítulo 11, mas no capítulo de número 9, os últimos versículos ali, versículo 35 mais ou menos, vai dizer que nós não somos daqueles que voltam atrás, que retrocedem para a perdição, nós somos daqueles que perseveram, nós somos daqueles que perseveram para salvação, nós perseveramos. Persevere, querido. Pastor, está difícil. Eu imagino, não é? Converso com muita gente, agora há pouco mesmo, depois no final a gente vai nós vamos nos unir em oração. Estava conversando com o Fabrício, né? Ele aquele chamado fronte literalmente, né? Nos hospitais, no pronto atendimento, né? Nos plantões da vida aí, ele ali conversando, estava eu, o pastor Amaro, e ele falando para a gente, que luta que tem sido. Que luta o tempo todo, né? Não está fácil, é verdade, né? Nós temos aí aconselhado todo mundo, tem que cuidar mesmo, tem que tomar muito cuidado, né? Mas junto com isso, existe a questão do vírus, da pandemia, mas isso tem trazido tantas outras sequelas, como eu orava aqui agora, questão econômica, né? Questão de trabalho, né? Então, é um grande desafio, e nós vamos estar orando, colocando diante de Deus, porque cremos que Deus, Ele é aquele que traz o seu socorro, como diz a palavra, quando as Escrituras dizem para mim e para você, que a gente olha ao nosso redor e se pergunta, de onde me virá o socorro, né? Elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, eu me questiono, de onde que vai vir o socorro, de onde virá a saída, não é? E aí o salmista, ele mesmo, ponderando, refletindo, meditando, ele diz, o meu socorro, deixa eu te dar uma palavra de conselho aqui agora. Nesse tempo, querido, não haja precipitadamente, nem fale bobagens, né? A gente conversava ali, o Fabrício até falou assim, eu já não sei nem o que pensar acerca de um monte de questões, a gente não sabe mesmo, né? Tem uns que ficam, fala, e às vezes está se precipitando, né? Não se precipite em palavras, mas reflita, que seja um tempo para a gente refletir, pensar, orar. Ore, leve a Deus em oração, leve a tua situação, a tua causa, a causa dos outros, leve para diante de Deus, coloque diante de Deus. Olha o que o salmista fez, ele se perguntou, ele se questionou, de onde virá o socorro? Como que eu vou lidar com tudo isso? E olha que o contexto dele era muito parecido com esse contexto nosso, era um contexto de eminente morte, era um perigo que ele sofria, era um risco, era iminente esse risco, e aí ele se pergunta, e o que eu vou fazer? Estou correndo esse risco aqui de dormir e não acordar amanhã. Os inimigos o cercavam. E ele fala, o que eu vou fazer? Eu elevo os meus olhos e me pergunto, de onde me virá o socorro? De onde? E aí, quando ele se pergunta, é muito importante a gente fazer esse exercício. Olha para dentro de você, sabe? Aquieta, fala para a tua alma. O próprio salmista também disse, ele falou para a alma dele, alma, fica quieta aí. Fica quieta, aquieta-te, ó minha alma. Aquieta-te, a tua alma está gritando, lógico que está, a minha também está, tem que ficar lidando com um turbilhão de emoções o tempo todo. Você acha que quando eu olho daqui de cima, e cadê o nosso povo, os irmãos e irmãs, querido, é triste, só que eu creio segundo as promessas da palavra de Deus, e é sobre isso que eu vou falar, que Deus não foi pego de surpresa com tudo isso, Ele continua no controle, Ele é o soberano. Então nós vamos olhar para Ele e vamos falar, Deus, eu estou me perguntando, de onde me virá o socorro? De onde vai vir a saída para mim em relação a isso, em relação àquilo? E aí o salmista, ele mesmo responde, ele diz, o meu socorro vem do Senhor. Quem sabe você vai receber um remo, uma palavra de Deus. Não sei se você já teve essa experiência, sabe, de você estar num contexto assim, me permitam, num mato sem cachorro,
no mato sem cachorro, e você fala, e agora? O que vai acontecer? Estou lascado, não tenho o que fazer, não tem saída. Aí você fala, oh Deus, e aí naqueles minutos finais, sabe, naqueles segundos finais, né, como já vimos acontecer aí em campeonatos, né, até importantes, ali naqueles minutos, segundos finais, não é? Aí acontece, o socorro vem do Senhor, você vai receber uma palavra de Deus no seu coração, na sua mente e no seu coração, você vai receber uma direção de Deus, algo de Deus para você, personalizado. Olha que bonito isso aí, personalizado, uma coisa bem personalizada, encaixa direitinho com você. Você vai abraçar aquilo ali com muita fé, com muita fé, com muita fé, e você vai romper no poder do nome de Jesus, amém? Você pegou aí o Santo Livro, abriu comigo na carta aos Hebreus, capítulo 11, eu quero hoje encerrar então essa minissérie, né? Seja fiel à visão, custe o que custar. E esse texto aqui não tinha como ficar de fora, não é? Carta aos Hebreus, capítulo 11, eu vou ler com vocês todo, é um texto extenso, tá? Se não me engano são 39 versículos, então eu vou ler extensivamente aqui, e depois eu quero falar com você, tá bom? Diz assim o texto sagrado na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, diz assim, ó: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Vou repetir porque isso tem que ficar gravado na minha mente, tem que ficar gravado na sua mente. Esse é um texto áureo das Escrituras que a gente tem que falar assim, uau, isso aqui eu tenho que gravar esse negócio aqui, tá? Isso aqui é daqueles textos tipo João 3,16, né? Texto de João, Evangelho de João, capítulo 3,16, todo mundo sabe, né? Porque Deus, isso, Ele deu o seu único Filho. Isso aí tem que estar impregnado aqui e aqui, tem que estar impregnado, porque Deus amou o mundo. E Hebreus 11:1, né? Que aqui é a definição da fé. Olha aqui para mim, é a definição da fé, é a descrição. O que é fé? Fé é isso aqui, ó. Fé é a certeza daquilo que esperamos. Você espera em Deus, é certeza que eu estou esperando em Deus. É em Deus que você espera, é fé em Deus, é fé naquilo que Deus diz, na palavra de Deus. Então, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, porém, ó, é uma prova. Prova do quê? Daquilo que você não está vendo, aquilo que seus olhos não veem, não é? Os meus olhos não veem, os seus olhos não veem. O que você está vendo? Às vezes você está vendo um cenário assim, bem contrário, mas a fé é a convicção, a fé é a certeza daquilo que você está esperando em Deus, porém é uma prova daquilo que os seus olhos não veem. E aí vamos ter aqui algumas histórias, como é tremendo esses exemplos de fé, e o objetivo disso aqui, queridos, é ministrar os nossos corações. O objetivo disso aqui, isso aqui está registrado aqui como um exemplo para nós. Olha que coisa, vamos ouvir essas histórias. Eu quero que você deixe isso entrar em você, deixa isso inundar o teu ser agora, impregnar você. Tá bom? Olha o que vai dizer aqui, diz assim, ó: pois foi por meio dela, por meio dela, que os antigos, olha isso, os antigos, os antepassados, eles receberam um bom testemunho. Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Não foi feito do que é visível. Pela fé, a gente entende isso. Por mais que a ciência, por mais que o homem ele perscrute, ele tente entender e tente dar explicações, algumas delas aparentemente plausíveis, mas chega num determinado momento, numa determinada altura, querido, que a coisa, ela chega no ponto seguinte, tá? Se você não crê que existe um Deus por trás de tudo isso, um Deus que pela sua palavra, Ele criou todas as coisas, não faz sentido, não faz, não há sentido. Tenta, por mais que os estudiosos das áreas das ciências aí, biológicas, que tentam trazer aí estudos, ou mesmo de outras áreas da ciência, tenta, mergulha nesse negócio. Se não me engano foi Pascal, o Blaise Pascal que falou isso aí, falou assim: pouca ciência te deixa ignorante, te deixa incrédulo, muita ciência, quando você estuda muito, você vira um crentão, você passa a acreditar mais e mais e mais em Deus. Se não me engano, talvez eu possa ter errado, a frase é essa, mas a fonte talvez, mas eu creio que é Pascal sim, se não me engano, tá bom? Então continua aqui, então nós cremos pela fé que o universo foi formado pela palavra de Deus.
né? Deus disse: haja, haja, haja. Leia o livro do Gênesis, você vai ver tudo ali muito explícito para nós, né? De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aí ele vai contar aqui alguns casos, né? Coisas agora bem personificadas. Primeiro que ele vai falar: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Vocês conhecem a história de Abel e Caim? Não é? Que Abel, ele ofereceu um sacrifício, e esse sacrifício que ele ofereceu foi superior ao de Caim. Por quê? Por que o sacrifício de Abel foi superior ao de Caim? Pela fé. Ele fez por meio da fé. É pela fé, querido. O justo viverá pela fé. É pela fé. Pela fé. Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim, e pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora ele esteja morto, por meio da fé ainda fala. Ele ainda fala, o exemplo dele, a história dele. E olha isso aqui, alguns de vocês talvez não conheçam, você que está conosco aí, talvez você não conhece muito bem essa história, mas isso está registrado no livro do Gênesis também. Aqui no verso 5 vai dizer assim, ó: pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Uau, pela fé, um homem chamado Enoque, não é? Dali da descendência de Adão, um dos primeiros ali, diz que esse homem, ele foi arrebatado, de modo que ele não experimentou a morte, ele não sofreu a morte física, pelo contrário, não é? Diz aqui, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Lá no livro do Gênesis, quando você lê ali, nos primeiros capítulos ali, essa história, ela é muito intrigante, porque diz assim que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Você está andando com Deus? Você está andando com Deus? Isso aí é um pré-requisito, né? É um pré-requisito. Você quer fazer parte da igreja, da noiva de Jesus, que vai ser levada, tomada, arrancada? A palavra arrebatamento, que significa literalmente tirado rapidamente, arrancado rapidamente, raptado. Essa é a palavra, raptado, arrancado rapidamente. Então, primeiro conselho, vamos aprender com o exemplo de Enoque. Qual foi? Diz que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Você pode ver que todas as pessoas que provaram um grande livramento nas páginas das Escrituras foram pessoas que andaram com Deus. Leia. Noé andava com Deus, homem justo, íntegro, andava com Deus. Samuel andava com Deus. Eu quero insistir com você, ande com Deus, caminhe lado a lado com Deus, estabeleça essa parceria com Ele, fala para Ele, Deus, eu quero estar junto de Ti, eu quero andar contigo, né? Enoque andou com Deus e ele foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Como diz o livro do Gênesis, Deus se agradou dele e o tomou para si. Ele andou com Deus, Deus se agradou dele, né? Deus se agradou dele. Aí outra pergunta aqui que fica para nós: Deus tem se agradado de mim e de você? O que você acha? Qual é a sua resposta? Para Deus, não responde para mim aqui não. Será que Deus tem olhado para mim e para você e Deus tem se agradado de nós? Deus tem se agradado da nossa postura, do nosso posicionamento, da nossa fé? Deus tem se agradado? A palavra diz que Deus se agradou de Enoque. Ele andava com Deus, Deus se agradou dele e o tomou para si. Essa é a igreja que vai ser arrebatada. É algo que até eu quero resgatar aqui. Meu irmão, minha irmã, se você não está atento aos sinais, aos tempos, né? Não é só por conta da pandemia não. Se não tivesse pandemia, isso continuaria tão verdadeiro quanto, tá? Nós estamos vivendo os dias finais. A Bíblia, a palavra de Deus já nos mostra isso de uma maneira tão clara, não é? Estamos vivendo os momentos finais. Prepara-te, ó povo de Deus, para se encontrar com o Senhor. Você pode se encontrar com Ele, existe pelo menos duas maneiras, né? Uma é pela morte natural, não é? Isso é algo que não há como se livrar. Isso aí é um fato da vida. Todos nós vamos em algum momento, nós vamos morrer. Tá bom. Isso aí já é algo, né, pacífico, todo mundo entende isso aí. Só que existe uma outra
uma outra via. Qual que é? A palavra de Deus nos fala do arrebatamento da igreja. Será que a minha fé, a sua fé, ela continua firme, crendo nessa verdade? De que Jesus não mente e Ele prometeu que Ele voltaria. Ele disse, olha, eu vou voltar para buscar vocês. Agora eu estou indo, falei sobre isso não faz muito tempo, João capítulo 14, verso 1, Jesus disse, olha, eu estou indo, voltando para junto do Pai, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, eu estou indo preparar, eu vou lá ajeitar as coisas para vocês, só que eu vou voltar para buscar vocês. Sabe, queridos, talvez, tá? Isso eu estou propondo apenas, não quero polemizar de jeito nenhum, mas, sabe, às vezes Deus permite muitas situações, muitos contextos nas nossas vidas, para a gente se atentar para algumas coisas que vão sendo colocadas de lado. Por exemplo, quando você lê o livro do Apocalipse, né, capítulo 3, a última igreja que é apresentada ali, ela é chamada de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, ela tem uma característica, fica muito evidente ali, ela era uma igreja apóstata, né? O que é apóstata? O que é uma igreja apóstata? É uma igreja que abandonou a fé. Ela abandonou a fé. Deixa eu explicar rapidamente para você. Às vezes abandonar a fé não quer dizer não frequentar mais o grupo religioso, né? Não frequentar mais reuniões, etc. Uma pessoa pode muito bem estar ali e não estar ali, olha aqui, né? Ela pode estar ali, mas ela abandonou a fé, ela apostatou, ela já não crê mais. Ela já não crê mais nas verdades da palavra de Deus, ela já não crê mais, ela já não vive mais de acordo com aquilo que as Escrituras apresentam, ela já não vive mais, ela apenas está ali por certas conveniências. Já falei em outros momentos, não vou aqui me deter nisso, né? Mas você sabia que tem gente que muitas vezes está no meio apenas porque diz assim, eu tenho alguns amigos, é gostoso, eu me relaciono com um grupo de pessoas, é um grupo às vezes saudável, não é? Saudável no sentido assim, relacionamentos que são legais, tem alguns benefícios, né? O fazer parte de uma comunidade, mas tudo bem, isso tem o seu lugar, isso tem a sua importância, não estou aqui negando não, esse fator, tá? O fator que seria aí no caso sociológico, tudo bem, mas não é isso, querido. Sermos a igreja de Jesus, não é isso, né? Nós temos que caminhar com Deus. Temos que viver em fé, não é? Precisamos crer naquilo que a palavra de Deus, ela diz para mim e para você, não é? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, então nós precisamos guardar essas verdades no nosso coração. Arrebatamento é iminente, tá, meus irmãos? O arrebatamento da igreja, ele é iminente, prepare-se para se encontrar com teu Deus. Jesus disse, Ele afirmou isso, né? Aqueles que não morreram fisicamente, naturalmente, biologicamente falando, mas aqueles que estiverem vivos, disse o apóstolo Paulo, né? Nós não vamos preceder, não vamos antes do que já morreram, mas os que estão vivos serão arrancados daqui, Paulo disse, serão arrancados apressadamente, arrancados, tirados à força. Leia lá o livro do Gênesis, é uma coisa extraordinária, né? Porque ali tem tantos princípios, né? Pega lá quando os anjos vieram livrar Ló e a sua família, diz que empurraram ele para fora, forçaram ele, sabe? Parece que, pelo que a gente lê ali no texto, parece que havia uma resistência da parte dele e da família dele, inclusive a sua própria esposa. Você conhece a história, o que aconteceu por conta dessa resistência, não é? Porque muitas vezes a gente resiste mesmo. Irmão, entenda isso, não vamos brincar, não é tempo de brincar, não que em outro momento, né, fosse tempo de brincar, você entende o que eu estou dizendo aqui, mas é hora de você se colocar diante de Deus, se posicionar, parar de criancice, parar de meninice. Aqui só tem, tanto que não pode vir menor de 12 anos, né? Então aqui só tem gente, só líder e tal, e você que está acompanhando em casa, escute isso. Paulo, ele fala que existe um tempo onde nós somos imaturos, e quando você é imaturo, quando você é criança, você age como uma criança, você fala como uma criança, você pensa como uma criança, joia, até é bonito, uma criança sendo criança, a gente deseja que a criança seja criança, só que chega um momento que não dá mais,
Chega um momento que essa criança, ela amadurece, ela tem que amadurecer, não é? E se não amadurece, tem algo de muito errado, existe uma anomalia, você pode ver isso no sentido tanto psicológico, quanto no sentido físico. Se não amadurece, alguma coisa está errada. Alguma coisa deu muito errado. E aí você olha para a cristandade, você olha para o povo de Deus, né? A igreja de Jesus, aí você fala misericórdia. Misericórdia, gente que já era para estar na faculdade de Deus, gente que já era para estar assim, sabe, já graduou, já era para estar pós-graduando, não é? Aí você olha e fala, misericórdia, não amadurece, não cresce, não cria tônus espiritual, uma cambada de meninos, gente irresponsável, gente imatura, gente que você tem que tratar com, sabe, porque lógico, você pega um bebezinho, você tem todo cuidado de pegar ele no colo, porque ele é um bebê, não é? Você pega uma criança, você tem todo cuidado de pegar essa criança, até o cuidado do que você dá para ela comer, tem coisa e tal, né? E aí você precisa, um marmanjo, ser tratado assim. Algo está muito errado, como dizem aí a brincadeira, não é? Esses que envia lá pelo WhatsApp, né? Algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Alguma coisa está muito errado. Então, é tempo de nós entendermos aquilo que a palavra de Deus diz para nós. Amém? Olha aqui, Enoque foi arrebatado, né? Não experimentou a morte, por quê? Porque Deus tomou ele, né? Já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de receber, né? Antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Agradado a Deus. E aí, nós vamos entender. Como assim agradar a Deus? Como você, nós podemos agradar a Deus? Você quer a resposta para essa pergunta? Leia o versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível, irmão. Não quer dizer que sem fé, talvez, de alguma forma, exista algum outro recurso, algum outro meio, alguma outra maneira que você e eu vamos agradar a Deus. Não! A palavra de Deus está afirmando para nós de maneira categórica. Está dizendo assim, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, querido. Não vai agradar. É por meio da fé que você vai agradar a Deus. É por meio da confiança naquilo que Deus diz, não só no que Ele diz, lógico que a palavra de Deus, ela está firmada no caráter dEle, não é? É no caráter. É a mesma coisa quando você vai fazer um negócio com a pessoa que você conhece o caráter da pessoa. Você conhece o caráter dela. E você sabe, pelo histórico, o caráter, ele se revela pelas nossas obras. Vou falar isso na série de mensagens que vai vir a partir do domingo que vem. Não é? Pelos frutos você vai conhecer. Ou seja, pelas obras da pessoa. Você vai conhecer. E aí você sabe que as obras das pessoas, daquela pessoa, são as piores. Nó cego, sem vergonha, mentiroso e etc e tal. Você vai fazer um negócio com essa pessoa, você pega na mão dela e você vai ficar fiado só na palavra dela? Sim ou não? Sim ou não, queridos? Óbvio que não. Óbvio que não. Eu falei isso só para, né? Só para deixar o negócio aqui. É óbvio que não, você é doido, né? E olha lá ainda que você faça tudo por escrito, contato com testemunha e com um avalista, etc. E mesmo assim você vai ficar com aquele sentimento assim, será que não vai acontecer o pior? Por quê? Por trás daquela palavra, por trás daquele papel, daquela assinatura, etc., existe um caráter, existe uma pessoa. Por que eu estou falando isso? Eu e você podemos nos fiar no caráter de Deus. Deus não é homem para mentir. Deus não mente. É o caráter dele que está em jogo. A palavra dele, na verdade, ela é a expressão do caráter de Deus. Ele é justo, ele é bom, ele é santo. E nós temos que levar isso a sério. Amém, povo de Deus? Então, entenda isso. Quando aqui diz que sem fé, sem essa confiança, nós não vamos agradar a Deus. Nós não vamos, não existe como agradar a Deus. Não adianta, irmão, não adianta dar rodopio na igreja, não adianta dar uns palmos, dar um checalamaná, não adianta nada disso. É fé, é uma vida de fé, de confiança, essa vida de dependência de Deus. Então aqui está dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque quem se aproxima dele, porque quem dele se aproxima, precisa primeiro, lógico, crer que ele existe. Isso aqui, né, é o fator primordial, crer que ele existe. Mas, eu sou apaixonado por esse texto aqui, esse versículo, que diz assim, e que recompensa aqueles que o buscam. Recompensa.
Galardoa, diz uma outra versão, presenteia. Quando você busca de coração a Deus, de todo o coração, quando você está diante de Deus, quando você está agradando a Deus por meio da fé, querido, caminhando em fé, olhando para Ele, confiando na palavra dEle, diz aqui, que Ele é o galardoador, Ele é o presenteador, Ele é aquele que recompensa aqueles que o buscam. Fazendo aí um paralelo rápido, série de mensagens de ativação, a primeira delas, capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, versículo 7, Jesus diz, entra no teu quarto, no secreto, e ora a Deus, busca a Deus. A oração é uma coisa poderosa, meu irmão. Se tem uma expressão de fé, é a oração. Orar demonstra que nós estamos confiando em Deus, ainda que lá dentro você está lidando com um monte de sentimento, medos, etc. Não tem problema, querido. Ore, mesmo assim, ore, insista, confesse a palavra em fé, você vai declarar a palavra, seja sincero, fala para Deus, Deus, eu estou com muito medo, Deus, eu estou com meu coração assim, angustiado, mas eu estou aqui, eu estou diante da tua presença, sabe por quê? Porque a minha fé não está em mim. Se a minha fé, a sua fé fosse voltada para nós mesmos, ou voltada para qualquer outra pessoa, irmão, estaríamos fadados realmente ao fracasso e à derrota, mas a nossa fé está fiada nele, no caráter de Deus. Então entra, fecha a porta, fala com Ele no secreto, e o Pai que te vê o que Ele vai fazer mesmo? Ele vai fazer mesmo, irmãos? Ele vai te recompensar. Você está vendo isso aqui? Você está lendo aqui? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. Então agora nós vamos ouvir algumas histórias, e vou ler extensivamente, rapidamente agora, para você ver, olha isso aqui, essa história aqui, pela fé, Noé, quando avisado de coisas que ainda não se viu, nunca tinha acontecido, nunca tinha se visto aquilo, mas Noé foi avisado, e movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Depois você lê lá Gênesis capítulo 6, você vai ver toda essa história que se desenrola a partir dali. Versículo 8 aqui, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Tem que dar um break aqui, é duro, viu? Porque eu quero ler rápido, porque é muito versículo. Mas querido, você está vendo aqui? Você está vendo o que a fé faz? Ele recebeu uma visão de Deus, a visão estava assim, tudo diluidinha, tudo prontinho, não. Diz que Abraão recebe uma visão de Deus, capítulo 11 do Gênesis, capítulo 12, final do 11, aparece Abraão ali, o pai dele, e aí o capítulo 12 é o momento do chamado de Abraão, que ainda era Abrão, e ali ele recebe um chamado, Deus diz, deixa tudo para trás, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela, e vá para a terra que eu vou mostrar para você. Deus mostrou qual que era? Não, ele peregrinou, andou que só, querido, gastou sola de chinelo, gastou sola de sapato, andou, e diz aqui, que é pela fé que Abraão fez isso, ele obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde, diga comigo, mais tarde, não foi ali naquela hora, a gente é a geração Nissim hoje, irmãos? A gente é a geração micro-ondas, os primeiros a terem tido essa coisa aí, e aí a gente quer as coisas, você já viu? Você bota um troço no micro-ondas, não sei se alguém aqui usa, mas você bota lá e você fica na frente assim, 3 minutos. Antigamente usava fogão a lenha, antigamente ficava lá, era 2 horas para acender, era mais umas 5 horas para o negócio, agora a gente, irmão, é a geração micro-ondas, e está ali o negócio, não vê a hora, aí o negócio, aí você às vezes abre a porta, sem terminar lá os 3 minutos, dependendo do tipo de prato, 5 minutos, você abre a porta, põe o dedo para ver se já não está pronto. Que Deus tenha misericórdia de nós, Abraão, ele dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, mais tarde, embora não soubesse para onde ele estava indo. Tem coisas que a gente não entende naquele momento, irmãos, tem coisas que a gente não consegue ver
claramente, embora a gente tenha no coração e na mente uma certeza, uma convicção, uma fé de que Deus está nos guiando, Deus está nos dirigindo, mas nós não temos todos os detalhes. Nós não temos todos os detalhes. Então, Abraão é o maior exemplo, por isso que ele é o pai da fé. Ele é o pai da fé, é a partir dele que a gente aprende isso, né? Diz que ele, embora não soubesse para onde estava indo, mas ele acreditou, pela fé ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, ou seja, descendentes da promessa que Deus fez a Abraão, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão também a própria Sara, apesar de estéril, ou seja, incapacitada de ter filhos e já avançada em idade. É bom porque o texto ele coloca assim esses detalhes, né? Além de ser estéril, ela já era avançada em idade, ou seja, né, impossível de ter filho. Uma mulher que já passou do período, do costume das mulheres de ter filho, já é praticamente impossível ter filho. No caso dela, além de ela já ter uma idade que não era mais provável, né? Embora a gente sabe que pode acontecer, é um caso em 1 milhão, mas na idade que ela estava, uma senhora ali dos seus 90 anos de idade, né? Então, né, você é inteligente, a possibilidade praticamente nula, naturalmente, mas ainda havia, só para piorar o quadro, além de, ela era estéril. E diz o que o texto sagrado? Diz que mesmo assim, a palavra diz que mesmo assim, apesar de ser estéril e avançada em idade, ela recebeu poder para gerar um filho. Aleluia! Ah, queridos, eu não sou o Espírito Santo, mas eu sou amigo dele, e eu oro para que ele venha sobre você aqui, e ele gere em você um poder do alto. É pelo poder do Espírito Santo, querido, é pelo poder que vem do alto. Só pelo poder do Espírito Santo. A Sara recebeu poder para gerar. Ela recebeu essa capacitação. Eu sei que você, que eu, nós precisamos dessa capacitação que vem do alto. É só Deus. A Sara recebeu o poder. Ela recebeu essa capacitação para poder gerar. Por quê? Porque ela considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Aleluia. Quem fez a promessa é fiel, meu irmão. Aquele que fez a promessa é fiel, aleluia. Se apegue a isso, se abrace nisso com todas as tuas forças, com unhas e dentes, sabe? Ele é fiel às suas promessas. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Pedro disse: Senhor, eu estou todo lascado, cansado, trabalhei a noite toda, não peguei nem sequer um mísero peixinho, mas é debaixo da tua promessa, é debaixo da tua palavra que eu vou agir. E ele lançou a rede, e quando ele lançou a rede debaixo da palavra, ele provou o milagre, ele provou o sobrenatural. É o poder. Sara recebeu esse poder. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé, e morreram, sem receber o que tinha sido prometido. Olha isso, você vai entender já já. Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Meu irmão, vamos alinhar. A pastora estava ministrando bastante aqui, falou sobre a sintonia, né, nas TVs antigamente, os rádios, não é? Eu vou aqui acrescentar uma questão sobre isso. É tempo de nós nos alinharmos. É tempo de você, nós nos alinharmos, irmãos. Nos alinharmos com Deus, com a vontade de Deus. E isso passa por buscar um tempo de oração, um tempo do secreto, de você ir para a presença de Deus, meditar na palavra, se alimentar das coisas de Deus, se alimente de coisas. O que você está se alimentando? Eu não vou ficar entrando muito nisso, porque senão eu me perco aqui, mas do que você tem se alimentado? O que está alimentando sua mente, o seu coração? O que está nutrindo você, o seu espírito, a sua alma? Não é? O que está nutrindo você? Então, é uma palavra de conselho que eu estou dando para você. Se alimente
das coisas de Deus, se alinha, querido. Esse tempo é um tempo, eu não tenho dúvida, por meio de tudo que se passa, tudo que acontece, é um tempo de alinhamento. Vamos nos alinhar, vamos nos alinhar. A palavra diz que, infelizmente, existem pessoas que estão sujas e vão se sujar mais ainda, mas a palavra também fala de um outro grupo de pessoas, que vão se purificar, mais ainda. Se volte para Deus, se humilhe diante de Deus. Se eu me humilhar, se você se humilhar, buscarmos o Senhor, Ele nos ouvirá. Todos esses viveram pela fé e morreram sem terem recebido, né, o que havia prometido, viram de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, né? Aqui está citando o contexto, você pode ver que está dentro do contexto de Abraão, né? Onde ele estava, a casa dele, tudo que ele tinha ali. Então, se eles ficassem pensando nisso aí, estivesse pensando naquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Meu irmão, eu não consigo de coração entender como tem gente que nesse tempo, nesse período agora, está ficando exposto um contexto. Está ficando muito evidente, muito exposto. É com dor no coração. Meus irmãos, eu oro, estava falando agora há pouco ali com o pastor Amaro, eu oro todos os dias por você. Tenho orado, tenho chorado. Nossa, quando eu recebo uma notícia de alguém que está enfermo com essa desgraça, desculpa essas expressões, mas eu fico, sabe, eu tenho ódio, eu tomei um ódio desse vírus, é uma coisa assim, sabe, isso é um misto, às vezes, de ódio, de raiva, eu vou orar com raiva, eu amaldiçoo esse negócio, sabe, e ao mesmo tempo, assim, é uma tristeza, meu Deus do céu, eu vou para Deus, tenho clamado, tenho orado. Quando eu recebo a notícia de alguém que faleceu, né, que nem um contexto que a gente soube aí, um casal veio a falecer e ficou 4 criancinhas, 4 filhos, a gente conversava sobre isso, meu Deus, o coração, imagina só, 4, né, um deles tem 1 aninho, imagina só, contexto nós oramos aqui, né, por essa família, o irmão da Rayana, que é aqui da nossa comunidade, a esposa faleceu, a menininha de 3 aninhos ficou, eu conheci, então assim, nossa amados, eu tenho orado, tenho colocado diante de Deus, só que deixa eu te contar uma coisa, tem algumas coisas que não dependem de mim, sabe, tem hora que eu me cobro, né? Igual eu preguei domingo passado aqui, quando Paulo falou assim, além de tudo que eu passo, né, o que eu enfrentei, o que enfrento, ele falou assim, ainda tem sobre mim a pressão, ele fala, né, lá em 2 Coríntios, que nós lemos, capítulo 11, lá nos últimos versículos ali, ele fala assim, eu sofro uma pressão minha, eu mesmo me pressiono, né, pelo cuidado para com as igrejas, né, ele falando, e no meu caso, o cuidado é com você, eu falo, meu Deus, mas deixa eu te contar uma coisa, tem coisas que não dependem de mim, e que nesse tempo está ficando assim muito explícito, muito evidente, sabe? Que tem pessoas, me perdoe, mas eu preciso falar dessa maneira bem rasgada, tem pessoas, queridos, que só estavam esperando, como eu conversei com alguém semana passada, né? As pessoas já assim, afastada e nada está bom, e às vezes a pessoa fica procurando pelo em ovo, caçando coisa do lado de fora, caçando no outro, né? Colocando defeito no outro, nas pessoas e tal, mas já congregava um domingo, faltava 10, né? E é uma pessoa assim que era para estar num outro nível de maturidade, mas assim, já estava desse jeito, né? São escolhas, né? E aí agora, com tudo que tem acontecido, piorou assim 900%, para não dizer 1.000.000%, né? Fica evidente o quê? Já estava, é algo que estava dentro, só esse tempo só acabou apurando e vindo para fora, né? São escolhas, são decisões, nesse tempo, meu irmão, deixa eu ser assim muito rasgado com você, se tem um tempo onde se faz mais do que nunca urgente buscarmos a Deus, é agora. Se o cara não for para a presença de Jesus agora, se o cara não depender de Jesus, se o cara não chorar, se o cara não se rasgar, se o cara não buscar, se o cara na oportunidade que tiver, não estiver aqui buscando, recebendo, meu Deus do céu, o que vai ser? Quando então vai ser? Vocês entendem isso? Vocês entendem? Então esse tempo tem deixado evidente isso aí, olha, é interessante isso aqui, porque quando você lê, né, algo como está escrito aqui para nós, né, diz, se eles estivessem pensando
daquela de onde saíram, aquela cidade de onde saíram, teria oportunidade de voltar. A minha pergunta é, você está olhando para trás, querido? Você está pensando de onde você né? Você está igual o povo, quando Deus tirou eles da terra do Egito, e no meio do caminho começou aquela ladainha, lá no Egito a gente tinha cebola e pepino para a gente comer. Que dieta, hein? Que dieta. O cara está abrindo mão da sua libertação, ele está abrindo mão das promessas de Deus, e aí o argumento que ele usa, pensa no argumento, né? Se o cara ainda chegasse e falasse assim, nossa, vai ter lá um filé de Angus, vai ter mais ainda, né, um wagyu da vida, vai ter ali vai ter ali uma picanha cebola e pepino. Lá no Egito tinha cebola e pepino. Puxa vida, reflita, pensa sobre isso, Tem gente caçando motivo para voltar para trás, mas não se esqueça, as Escrituras afirmam para mim e para você, Deus não tem prazer, o justo vive pela fé. Se não for assim, Deus diz, eu não vou ter prazer nele. O justo não pode retroceder, não volte atrás por nada, nem por ninguém. É igual né, os namoro evangelístico, né, que a pessoa abre mão de Jesus por causa do namorado, vice-versa, o namorado abre por causa da namorada e a namorada abre por causa do namorado. Isso é muito comum, é mais comum do que, meu Deus do céu. Então, né, a pessoa volta atrás, né? Por quê? Porque cada um vai ser tentado, querido, você, eu, todos nós somos tentados pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo. Qual que é o seu desejo? Então, é algo que nós temos que refletir. Aqui fala que essas pessoas, elas não fizeram isso, elas não queriam voltar atrás. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. E por essa razão, escuta isso, por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade, aleluia. Por esse motivo, leia aí os versículos anteriores, vai mostrar para você claramente quais são os motivos que Deus não se envergonha de ser chamado de Deus deles. Será que se Deus olhar para mim, para você, se Deus olhar para nós, você que está aí conosco, será que Deus vai olhar e falar assim, nossa, estou com vergonha de você, vergonha de um filho que não tem temor nenhum, um filho que não tem respeito nenhum, que não tem obediência nenhuma, né? Um filho que tem caminhado dessa maneira. Reflita sobre isso. Vocês já me ouviram falando, eu preciso correr para encerrar, mas vocês já me ouviram falando sobre esse tema aqui. Deus não tem filhos prediletos. Só que existem filhos que eles vivem uma vida que agrada tanto ao Pai, eles vivem de uma maneira que eles são tão fiéis ao Pai, que o pai tem muito maior confiança nesse filho, e ele cada vez vai investir mais nesse filho. Talvez, se você olhar para você e falar assim, poxa, parece que Deus não está derramando sobre mim, não está investindo sobre mim, faça a pergunta diferente, faça a pergunta numa outra perspectiva, que tipo de filho que eu tenho sido? Que tipo de filho eu tenho sido para o pai? Eu tenho sido um filho obediente? Eu tenho sido um filho fiel? Eu tenho sido um filho que anda no temor? Eu tenho sido um filho que ouve a voz do pai e obedece a voz do pai? Querido, olha, essa equação sempre vai fechar. A quem é fiel no pouco, vai ser acrescentado muito. Às vezes, tem, lógico, toda situação aí tem os seus, né, vamos dizer assim, alguma exceção e tal, mas entenda, estou falando de maneira genérica. Às vezes, tem a ver com infidelidade nas pequenas coisas. Isso não tem permitido você galgar, crescer, ir além. Continua dali para pior. Então, presta atenção nisso aqui. Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, olha isso, porque Deus nos prova muitas vezes, ofereceu Isaque como sacrifício, você conhece o texto, né? Aquele que havia recebido as promessas estava pronto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, olha isso, Deus havia dito, por meio de Isaque
a sua descendência será considerada. Ou seja, você vai ter, ele era garoto ainda quando isso aconteceu, ele não tinha filhos ainda, ele não tinha descendentes ainda, Isaac não tinha gerado filhos, ele ainda não tinha casado com a Rebeca, não tinha tido lá o Jacó e o Esaú, não tinha nada disso, e aí ele está ali para oferecer o filho dele, mesmo sabendo que Deus havia dito por Isaac, por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Olha isso, porque pela fé, Isaac abençoou a Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Um princípio aqui, extrai para a tua vida, abençoa o futuro, né? Abençoa o futuro dos filhos dele, por quê? Por meio da fé. Pela fé, vamos fazer isso aí. Se pensa na algo que eu faço todo dia. Pela fé, uai. Não posso olhar para as circunstâncias. Se eu olhar para as circunstâncias, meu querido, eu desanimo. Tanto no sentido biológico, natural, quanto no espiritual. Dos filhas, né? Naturalmente falando, quanto de filhos espirituais. Se eu olhar para o natural, eu fico desanimado. Eu não vou abençoar, mas é pela fé. Deus, eu profetizo, Pai. Eu profetizo que esse teu filho, ele vai caminhar em santidade, ele vai viver uma vida que te agrada. Eu profetizo, eu creio, Senhor, pela fé, eu declaro, Senhor, que essa pessoa vai viver para a tua glória. Eu faço isso todos os dias, tanto pelos filhos, pelas filhas naturais, biológicas, quanto pelos filhos espirituais. Não é? Eu profetizo, declaro, mas é pela fé, não é naturalmente. Né? Olha o imbróglio que Isaac viveu com os dois filhos lá, né? Olha só o rolo que teve, um querendo matar o outro. Então assim, ainda bem que a Bíblia ela é bem rasgada e ela mostra as coisas do jeito que elas são, né, irmãos? Para a gente se desiludir, tirar toda a ilusão, porque tem um monte de gente iludida, acha que porque a gente tem Jesus, porque você está na igreja, você está imune, né? Tomou a vacina do corona e não vai nunca ter corona. Não, a Bíblia não fala isso, né? A palavra deixa claro que a gente vai passar por aflições e tribulações aqui nesse mundo, sim, vamos enfrentar, e isso tudo pode ser uma maneira de Deus estar provando a sua fé, né? Vamos ver se esse camarada realmente vai continuar firme, e é pela fé, e foi o que Isaac fez, ele abençoou o futuro, né, dos filhos pela fé Jacó, à beira da morte, fez a mesma coisa, abençoou cada um dos filhos, né, de José, e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, isso aqui é tremendo, né, irmãos? Fez menção ao Êxodo, 400 anos antes, 430 anos para ser mais exato, ele já fez menção, ele falou assim, eu vou morrer, vocês me enterram, só que no dia que vocês saírem daqui, vocês levam meus ossos desse lugar, porque aqui não é a minha morada. Isso está falando no sentido espiritual, ele estava ali representando, falando assim, não, aqui o Egito não é a minha morada, então no dia que vocês saírem daqui, vocês levam os meus ossinhos, vocês levam os meus restos, 400 e poucos anos, imagina só, pegaram lá uns ossinhos lá, né, que faz aí no cemitério, depois de 3 ou 4 anos, se não me engano, que alguém foi sepultado, eles arrancam, colocam no seio, você vê aquilo, o que é o ser humano, né? Pega um saco de lixo mesmo, bota os ossos dentro e bota do lado ali, mais ou menos, pegaram ali os restinhos ali, os ossinhos de José, por quê? Porque ele creu, queridos, olha isso, José profetizou antes, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito, e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Vocês conhecem a história, meus irmãos? Meu Deus do céu, eles encararam um decreto que era um decreto de morte, tá bom? Né? Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, abriu mão de tudo, né? Abriu mão de todas as benesses, abriu mão. Imagine só, você está vivendo no palácio, vivendo um vidão, e aí você abre mão de tudo, diz aqui, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, ele considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa, está vendo? Contemplava a sua recompensa, olhava para frente, vamos lá, corre comigo aqui. Pela fé, ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa,
fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos, nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados, porque eles não caminhavam na mesma fé. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, uma prostituta, querido, uma prostituta, Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. E o que mais eu direi? Não tenho tempo, e eu não tenho mesmo, a hora já venceu. Não tenho tempo. Quem escreveu a carta aos Hebreus já devia saber disso, né? Não tenho tempo para falar de Gideão. Vocês lembram de Gideão lá, o covarde, o cara que estava assustado, com medo, malhando trigo dentro de um lagar lá, coisa mais absurda do mundo. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté. Depois leia o livro de Juízes, está lá essas histórias. Jefté, Davi, Samuel, né? O livro de Samuel, 1º e 2º Samuel, a história de Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres, presta atenção nisso, eu tenho que ler isso aqui. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, gente que já tinha sido sepultada, mas vocês lembram que por ocasião da morte de Jesus, os sepulcros se abriram e alguns mortos ressuscitaram? É menção a isso aqui, presta atenção. Essas mulheres que receberam os seus mortos, não é? Olha aqui, isso é muito forte, queridos, muito forte. Elas receberam os seus mortos pela ressurreição. Uns desses que ressuscitaram foram torturados e recusaram a ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Os caras tinham ressuscitado e eles morreram de novo, foram assassinados. É o que está dizendo aqui. Eles foram assassinados. Por que eles foram? Por quê? Imagina um testemunho desse. Esses caras ressuscitaram. Eles estavam mortos no momento que Jesus disse lá na cruz do Calvário: Tetelestai, está consumado, está pago, pagou o preço, que o sangue dele verteu na terra. Foi uma coisa tão grandiosa, querido, que até os mortos ressuscitaram, muitos mortos ressuscitaram. E aqui está dizendo que essas pessoas que receberam os mortos, só que aconteceu ali uma perseguição, foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Verso 38. O mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu completamente, no caso aqui, né? Estou acrescentando para você entender o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo muito melhor para eles. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Custe o que custar, querido. Custe o que custar. É pela fé. Está difícil, pastor, está apertado, como os mais pentecostais costumam dizer, estou no estreito de Jeová, a prova está grande, a labareda está queimando, e eu quero te dizer, seja fiel até o fim, seja fiel até o fim. Eu vou encerrar. Eu li algo essa semana, eu não conhecia essa história, por mais que eu fiz até uma especialização em história da igreja, mas você não consegue saber de tudo, né? E eu tenho um pastor da igreja anglicana, que é conhecido meu, e ele postou um negócio, eu fui ler o texto, e ele contou ali de um bispo, um dos primeiros ali, um dos grandes bispos da igreja anglicana,
que ele desagradou muita gente, aquela rainha, né? Se não me engano agora, da família Tudor lá, tem toda uma história, né? Da Inglaterra ali, e ele desagradou essa rainha, porque ele pregava contra as atitudes dela, etc. e tal, né? Eles eram de uma linha, de uma vertente evangélica, né? Aquele grupo ali, e ela botou uma pressão, uma perseguição, ao ponto de sentenciar ele à morte se ele não se retratasse e não voltasse atrás, com algumas, que eram as declarações que ele fazia principalmente de púlpito, né? Quando você está aqui, você é grandão, e você fala mesmo, enrasga o verbo e tal, e aí, quando chegou a notícia de que isso realmente iria acontecer com ele se viu pressionado, e ele se retratou através de um documento. Ele se retratou, ele fez um documento, voltando atrás nas falas dele, que eram falas direcionadas à rainha da Inglaterra, né? E aí, chegaram para ele e falaram, não, isso não é o suficiente, né? De princípio era suficiente, mas ele chegou e falou, não, não é o suficiente não, você vai ter que agora ir a público, a catedral lá, que é a grande lá, em Oxford, se não me engano, e aí você vai ter que, na sua preleção, você vai ter que se redimir aí, né, voltar atrás, se retratar. E diz que no momento que ele foi, o bispo, deu um branco aqui. Oi? Thomas, esse mesmo, o Thomas Cranmer, né? Aí no momento que ele está indo, ele cai em si, e ele fala, que besteira que eu fiz? Que besteira que eu fiz? E na hora que ele sobe ali no altar, né, e vai falar com o povo, ele, ao invés dele se retratar, pelo contrário, ele diz, olha, eu estou aqui para dizer que eu estou arrependido de ter escrito o documento, de ter dito que não era verdade, que não era aquilo, não, é isso sim e muito mais. E diz que ele começou a pregar com um ímpeto, assim, muito forte, falando contra as heresias, etc. e tal, né? E ele falou assim, e eu me arrependo amargamente, e eu sei que eu vou ser morto. Ele falou assim, faça o seguinte, primeiro, destrói essa mão que me traiu, que fez com que eu assinasse esse documento. Primeiro vocês dão um jeito nessa mão. E diz que realmente, quando colocaram ele na fogueira, tiraram ele dali rapidamente e já levaram. Tinha uma fogueira lá fora, colocaram ele na fogueira. Quando estava colocando fogo, diz que a primeira coisa que ele fez foi colocar a mão, aquela mão, né? Bem provável, não sei se ele era destro, a mão com a qual ele assinou aquele documento, e ele colocou aquela mão para que ela fosse a primeira a sofrer a consequência, né, daquilo. Olha que coisa, queridos, olha que coisa. Por que eu falei essa história? Porque nós precisamos tomar uma decisão hoje aqui. Você, eu, nós, você que está assistindo a gente, precisa tomar uma decisão. E eu vou sintetizar são 40 versículos nessa frase. Você está disposto a viver pela fé de verdade? Você está disposto a caminhar com fé? Fé, independente das circunstâncias, independente do que quer que seja, você está disposto a ser fiel a Deus? Custe o que custar? O que vai custar, pastor? Eu não sei. Eu não posso aqui dizer de maneira individualizada o que vai custar para você. Eu não posso. Eu não sei o que Deus vai pedir para você, o que Deus quer de você. Nós lemos aqui o que Ele quis de Abraão, o que Ele quis. Olha Enoque, oxalá todos nós fôssemos como Enoque, né? Andou com Deus, Deus se agradou dele, foi arrancado, não passou, não sofreu, não viveu, não, foi tirado, não passou por nada. Puxa vida, né? Mas ao mesmo tempo você vê Abraão, ao mesmo tempo você vê aqui tantos exemplos que estão aqui, e aí diz aqui o versículo final, que isso tudo está aqui como um testemunho para nós. Deus havia planejado algo melhor para nós, essa palavra aqui é para você, é para mim, para que eles, no caso, todos eles, conosco, fossem aperfeiçoados. Mas a resposta, ela é sua, ela é pessoal, é você que vai dar essa resposta aqui agora. Então fique de pé, eu quero convidar você que está recebendo aí através da live, esse momento é um momento que, se você puder se voltar, se concentrar e dizer, puxa Deus,
Esse é o tempo onde demanda de mim realmente uma decisão de fé. De fé. Eu vejo, como eu disse, alguns literalmente apostatando da fé. Alguns dizendo assim, está difícil. E ninguém está dizendo que não está difícil. Pelo contrário. É muito difícil. Uma das palavras que eu mais ouço. Estou desanimado. Eu quero insistir para você, insistir com você, insistir que você se volte para Deus e fala, Deus, eu quero tirar os olhos de mim mesmo. Eu quero tirar os olhos das circunstâncias, daquilo que está ao meu redor. E eu quero olhar para o meu Deus, o Deus que me fez a promessa. O Deus que me fez a promessa, o Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu quero me voltar a Ti, Senhor, com todo o meu coração. Eu quero estar diante da Tua presença. E eu quero ser fiel a Ti, Deus, custe o que custar. Eu não vou me deixar prender, eu não vou me deixar ficar. A gente pode até se intimidar naquele momento ali, mas você não vai se curvar diante dessa intimidação. Você está sendo intimidado pelas circunstâncias, você está sendo pressionado por todos os lados, e você às vezes tem dito isso, tem dito, puxa vida, eu não aguento mais, eu não vou dar conta. É verdade, você não pode, você não vai dar conta, mas lembra que você tem um Deus na sua vida, que diz para mim e para você, Ele diz para nós, nesse momento, Ele diz, eu estou com você. Ele nunca disse para mim e para você que nós não passaríamos pela fornalha. Você vê que os jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles declararam para o rei, eles disseram, rei, se Deus quiser livrar a gente da fornalha, Ele livra, mas se Ele não quiser livrar também, não tem problema, nós vamos continuar confiando no nosso Deus, nós vamos continuar firmes com Deus, apesar do que for. Então, essa é a palavra para mim e para você, independente das circunstâncias, fique firme com Deus, olhando para Ele, Senhor, nesse momento eu oro por mim, pelos meus irmãos, eu oro por cada pessoa que está participando conosco a partir, ó Deus, das redes sociais. Só o Senhor conhece o coração íntimo, só o Senhor sabe o que se passa lá dentro, os medos, as dúvidas, ó Deus, só o Senhor sabe, ó Pai, do desespero de alguns, de olhar e ver, ó Deus, ao seu redor, só montes, e se pergunta, de onde me virá o socorro? Montes intransponíveis, montanhas invencíveis humanamente, com a força humana, com os recursos humanos, não tem jeito, não há saída, mas Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença agora, recebendo a Tua palavra, Senhor, e queremos, ó Deus, como está escrito, pela fé, Senhor, a certeza daquilo que nós esperamos, porém a prova do que os nossos olhos não veem. Nós queremos prosseguir na Tua presença, prosseguimos, ó Deus, diante de Ti, clamando, orando, buscando, jejuando, ó Deus, permanecer na Tua presença, Deus, dependendo do Senhor, confiando no Senhor, confiando de que o Senhor é fiel, pode passar o céu e a terra, mas a Tua palavra não passa, o Senhor continua sendo bom, o Senhor é fiel. Deus, estende a Tua mão sobre nós, aqueles que estão aqui, aqueles que estão, Senhor, Deus, nos seus lares, onde quer que seja, põe a Tua mão, ó Pai, em nome de Jesus, Deus, nos ajuda a prosseguirmos com fé. Pai, quando eu conversava com o Fabrício, e ele falava, Senhor, desse momento ali, ó Deus, pronto atendimentos ali, nos lugares de emergência, ó Deus, e que as pessoas, quando elas estão nesse estado, ó Pai, de vulnerabilidade por causa da doença, com muito medo, ó Deus, elas ficam mais susceptíveis à fé, elas ficam mais abertas para as coisas de Deus. Senhor, eu creio que em meio a tudo isso, o Senhor é aquele que é poderoso para alcançar
vidas, mentes e corações desse tempo, assim como aquele ladrão que estava ali ao lado de Jesus na cruz, estava ali sofrendo a pena, estava ali sofrendo as consequências do seu pecado, e ele estava ali sendo morto, também estava crucificado, mas a tua palavra diz que um daqueles ladrões, um dos dois, haviam dois, mas um deles se voltou para o Senhor. Ele se voltou para o Senhor de coração. Ele disse para o Senhor: Senhor, lembra de mim. E o Senhor falou para ele: eu te prometo, filho, eu te prometo que ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, aleluia. Deus, eu creio que esse tempo é um tempo de grande salvação, é um tempo, ó Deus, Pai, onde uma colheita poderosa, ela, Senhor, está alcançando, Deus, vidas, homens, mulheres, Deus, e a nós, ó Pai, eu e a tua igreja aqui, Pai, nós fazemos parte desse tempo. É para esse tempo que o Senhor nos chamou. Nós poderíamos ter vivido em qualquer outro tempo, poderíamos ter nascido e morrido em qualquer outro tempo, mas o Senhor nos colocou nesse mundo, nesse tempo, e o Senhor tem nos levantado para um propósito, ó Pai. Deus, que cada um aqui entenda isso e seja responsivo, cada um, Senhor, responda, Deus, porque cada um vai prestar conta de si mesmo. Então, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre a tua igreja, vem sobre o teu povo, nos empodera, assim como a Sara, ela recebeu o poder para gerar. Sara recebeu o poder para gerar, apesar de tudo, apesar de ser estéril e de ser de idade avançada, e ela gerou o filho da promessa. Deus, nós queremos, a despeito das contrariedades, a despeito das circunstâncias, nós queremos receber teu poder aqui agora, queremos receber poder do alto, ó Deus, contra todas as circunstâncias, contra tudo, Senhor, contra todas, ó Pai, todos os diagnósticos, contra todo, Senhor, Deus, ó Deus, tudo que denuncia contra nós, queremos dizer aqui agora, o poder do Espírito Santo está sobre nós, o poder do alto vem sobre a tua igreja, o poder do alto vem sobre nós, e nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Jesus, nós, mesmo em meio às nossas próprias lutas, angústias, dores, problemas, nós queremos levar esperança, nós queremos levar uma palavra de salvação, nós queremos dar testemunho, Senhor, pela fé. Senhor, renova-nos em fé. Tua palavra tem esse poder, como está escrito, que nós, ouvindo a palavra, pelo ouvir e pelo ouvir da palavra, nós somos acrescentados na nossa fé. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Senhor, que essa palavra tenha sido, Senhor, recebida no coração e na mente de cada um aqui, e que ela possa ter gerado fé para enfrentar o que quer que seja, fé para prosseguir, fé no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Eu quero só encerrar aqui, orar por quem está em casa. Se você puder, coloque a mão no seu coração e declare isso. Diga: eu recebo a palavra da fé. Diga: eu recebo uma fé viva, uma fé vibrante, uma fé poderosa para enfrentar o que for, para vencer o que for, no poder do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe essas vidas, abençoa, Pai, Deus, o lar, abençoa, Deus, a família, abençoa tudo que diz respeito a essa pessoa, Pai. Eu oro e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Você que está nos acompanhando, que está nos assistindo, nós vamos ter agora o nosso momento que nós chamamos de momento fé e finanças. Pode sentar, vocês que estão aqui. Esse momento é onde nós, além de ouvir e de receber de Deus, nós também estamos colocando a nossa fidelidade diante do Senhor. Nós estamos também adorando ao Senhor através da nossa fidelidade, através daquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. E eu creio que Deus, através dessa palavra que falou comigo, também falará com você. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus no texto de 1 Crônicas 29. Quero compartilhar algo com vocês que Deus falou no meu coração. E eu vou ser bem rápido, ok? Esse texto é um texto muito conhecido. Quem aqui já fez o curso CRAL? Então você tem que saber de cor esse versículo. Pelo menos parte dele você tem que saber de cor. Esse texto ele é um texto onde o rei Davi,
ele está prestes a construir um templo. E ele vai passar isso para o seu filho, Salomão. Só que ele reconhece que o seu filho ainda é muito novo. E o rei Davi, ele é generoso em ofertar, em doar, em dar aquilo que ele tem para a construção desse templo. Onde ele mesmo cita que esse templo ele está construindo para o Deus dele. Deus pediu para que ele construísse esse templo. E ele estimula até as outras pessoas, os outros líderes que estão debaixo da liderança dele, a fazer o mesmo. E esse texto é interessante. Aqueles que são pais, que já passou por um aniversário, um dia dos pais, quem já teve a oportunidade do filho chegar e falar assim, pai, me dá um dinheiro, e você sabe que é para que ele vá comprar um presente para você. Quem já passou por essa situação? Você sabe que aquele dinheiro, aquele recurso que você está dando para ele, é para que ele compre algo para você. Ou seja, você está dando um dinheiro para que ele compre algo para você com o seu dinheiro. Não é verdade? Você está fornecendo aquilo ali. Você quem está financiando aquilo ali. E essa passagem, ela é mais ou menos isso. E a minha vida e a sua vida é mais ou menos isso. Mais ou menos não, posso dizer com toda certeza que é isso. Porque a gente sabe que quem é o dono da prata e do ouro, quem é o dono de tudo, é o Senhor, é Deus. Esse texto mesmo ele diz que é Deus o dono de tudo. Mas eu acredito que você que já passou por essa experiência, você, em um dado momento, você já não se importou mais com o valor. Você não se importava mais com o valor. Você se importava com a valorização daquilo que ia vir para você. Você se importava com o coração do teu filho, em ter a disposição de trazer algo para você, de presentear a sua vida. E quando você recebe aquele presente, você se sente a melhor pessoa do mundo, porque você recebeu um presente do teu filho. Isso é um paralelo que eu coloquei, por quê? Porque Deus faz isso conosco. Deus nos dá tudo. Deus dá tudo para mim, para você que está nos acompanhando. Deus nos dá tudo. Só que nós temos que reconhecer que tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Ele nos coloca como mordomos. Ele nos coloca para que nós venhamos administrar aquilo que Ele coloca em nossas mãos. E eu quero ler com você esse pequeno trecho da Palavra de Deus, de 1 Crônicas, que olha, deixa eu pegar o versículo ali para vocês. Vai lá para o verso 13, que eu já falei boa parte desse trecho. E lá no verso 13, ele diz o seguinte: Davi louvou ao Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo: Bendito sejas, nosso Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Tu, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Tu és o Senhor, é o reino. Tu és acima de tudo. As riquezas e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão força e poder, para exaltar e dar força a todos. Vou ler só até aqui, tá? Só até esse pedaço. É isso que diz a palavra de Deus. A mão dele controla tudo. Ele nos dá força, ele nos dá poder, ele nos honra. A palavra de Deus diz que ele pega a gente, tira de um lamaçal e coloca entre os príncipes. Deus controla tudo. E neste momento eu queria dizer para você, seja fiel a Deus, através do seu dízimo,
através da sua oferta, através daquilo que Ele tem colocado em suas mãos. Reconheça que Ele é o Senhor de tudo, é o dono de tudo que você tem. É o dono da prata, é o dono do ouro. É Ele quem controla, é Ele quem dirige. Amém? E eu queria que você, neste momento, segurasse o seu envelope. Nós vamos estar com o gasofilácio aqui. Fique de pé nesse momento. Vamos estar orando, pedindo ao Senhor para que Ele nos dê a sabedoria para podermos administrar tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado por este momento, Pai, onde o Senhor nos ensina em todo o tempo, Pai, como devemos fazer, como devemos agir. Ó Deus, e neste momento, como devemos agir com as nossas finanças, com os recursos, ó Deus, que o Senhor tem nos dado. Dá, Senhor, sabedoria para mim, para cada um desses irmãos, esse irmão que está, ó Deus, acompanhando neste momento. Dê sabedoria, Senhor, para que cada um possa, Senhor, administrar da maneira correta, Senhor, os seus recursos. Ó Deus, que o Senhor possa estar prosperando a vida de cada um, que aonde eles colocarem as suas mãos seja próspera, que as obras das mãos dos teus filhos, ó Deus, seja próspera em tudo. Pai, eu os abençoo, quero consagrar a Ti todo o dízimo, toda a oferta, e que cada um possa ter a certeza de que está semeando em boa terra, no poderoso e maravilhoso nome de Jesus. E você que crê diz amém. Amém.